A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus por mais um dia, por mais uma rica oportunidade de poder compartilhar junto com os irmãos da palavra do Senhor, compartilhar dessa lição, que esse trimestre, quarto trimestre de 2025, o último trimestre do ano, nós estamos com o tema o corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Que tema maravilhoso, irmãos, que o Senhor ele nos tem concedido. Nesse trimestre, nós estamos estudando a antropologia bíblica, que é a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito, o destino do ser humano de acordo com a palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos estar tratando durante esse trimestre. E hoje, a lição de número 2, que vem com o tema o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Essa é a primeira aula de 3 aulas que teremos falando sobre o corpo, E hoje será sobre essa criação maravilhosa que o Senhor fez. E o corpo, irmãos, ele foi formado do pó da terra, como nós lemos na lição passada. Então, o nosso corpo foi feito do barro, especificamente da argila. E a argila, irmãos, ela é um barro porque, na verdade, existem vários tipos de barro, Mas nós fomos feitos do barro chamado argila. E essa argila, ela tem 106 componentes químicos nela, Naturalmente, E o Senhor nos fez desse barro e no nosso corpo, cientificamente já provado, existe 26 desses 106 elementos químicos que existem no barro, na argila. Só, irmãos, que a maravilha disso que nós podemos perceber é que desses 26 componentes que tem no nosso corpo e tem lá na argila, no nosso corpo ele está em quantidades menores do que na própria argila. Ou seja, Deus ele simplesmente não só pegou o barro e montou o boneco e soprou e trouxe sobre a vida dele o espírito, porque o fôlego de vida é o espírito. E não foi somente isso, mas Deus teve o cuidado de colocar em nós, no nosso corpo humano, as quantidades certas de cada componente químico para a sustentabilidade deste corpo. Isso, irmãos, quer dizer que o Senhor, ele teve todo um cuidado, todo um zelo com o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo também foi feito para glorificar o nome de Jesus. Quero lhe pedir que se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, curta, ative o sininho. Tudo isso, irmãos, ajuda o canal a se manter aqui na plataforma. Quando vocês ativam o sininho e faz todos esses detalhes, a plataforma entende que esse vídeo, que esse material é de relevância para permanecer aqui na plataforma. Que Deus abençoe cada um e que vocês compartilhem assim, nos ajudando. Vamos ler a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está nos Salmos 139, dos versos 1 ao 4, e depois do verso 3 ao 18, que diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas,
as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em menor número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Glória a Deus. O primeiro tópico vai falar sobre a maravilhosa obra de Deus. O primeiro subtópico, do pó da terra. O segundo subtópico, Deus, o autor da vida. No terceiro subtópico, a individualizada formação integral. Segundo tópico, o corpo e a glória de Deus. Primeiro subtópico, o divino tecelão. Segundo subtópico, entendimento e louvor. Terceiro subtópico, o perigo dos extremos. Quarto subtópico, princípios ou regras. Terceiro tópico, o corpo e a coletividade. A prática, primeiro subtópico, né? A prática relacional. Segundo subtópico, a prática congregacional. E o terceiro subtópico, tecnologia e o culto. Glória a Deus. Primeiro tópico, vai falar, né, sobre a maravilhosa obra de Deus. Primeiro subtópico vai dizer do pó da terra. E aqui diz assim: em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, do pó da terra, uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células. Ela tem tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, né? Desafia a mais moderna ciência, porque a ciência, por mais que ela queira, né, desvendar todos os mistérios do corpo, ela não consegue. E o nosso corpo, irmãos, é a nossa parte visível, né? A parte, como disse Paulo, é o homem exterior. Então, a nossa parte visível é a parte em que nós tocamos, é a parte que nós vemos, a gente pode ver, a gente pode tocar e a gente pode sentir, né? É a estrutura maravilhosa, nosso corpo é uma estrutura maravilhosa, completa e complexa, né? Porque você imagine que nós temos 37 trilhões de células, né? Então, assim, o nosso corpo, ele foi feito de uma forma realmente extraordinária, realmente maravilhosa, né? Então, Deus fez o homem, irmãos, com um corpo físico. Por quê? Porque o homem, ele seria o elo entre a terra e ele. Seria o elo entre o seu próximo e ele, né? E a gente vai ver esse entendimento progressivamente na Bíblia, né? Quando a gente vê o momento em que Deus forma o homem e a mulher, e depois você vê lá na frente Deus separando sacerdotes que iriam interceder pelo povo a Deus. Então, tudo que Deus fez foi um propósito, né? Então, Deus faz o homem com o corpo para ele ter contato com a terra e ser o elo da terra e do seu próximo com Deus. E nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas Deus, irmãos, ele é espírito, né? Como está lá no Evangelho de João, no capítulo 4 e o versículo 24. Vamos ler. Palavra muito conhecida, que vai dizer: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso Deus é espírito, mas quando o Senhor decide, né, como a gente já leu na lição passada, e você que ainda não teve a oportunidade de ver a lição passada, dê uma olhadinha lá na nossa lição, que tem muita coisa boa para vocês lá, né? Pra gente lá, né? E quando o Senhor, ele decide fazer o homem, irmãos, mas ele faz o homem de uma forma diferente. Ele dá ao homem corpo, alma e espírito. Mas o nosso Deus, ele é espírito. E nós aprendemos na lição passada que o Senhor fez o homem de maneira que, de uma forma, né, da forma que ele depois apareceria para o homem daquela forma. E a gente vê, né, que Deus apareceu para Abraão, conversou com Abraão como forma de homem, né? Que nós chamamos a teofania de Deus. É Deus quando aparece em forma de homem. E
A gente vê ali naquele episódio em que foi destruir Sodoma e Gomorra, chegou Deus e 2 anjos, os 2 anjos seguiram, e quando eles chegam na casa de Ló, chegam em forma de homem, né? Então Deus nos deu uma forma que ele mesmo apareceria para nós nesta forma do corpo físico, né? E também quando ele enviou seu filho amado, Jesus. Jesus também veio na nossa forma, né? Nós vimos na aula passada que ele veio 100% homem, completamente homem, e 100% Deus, completamente Deus. E quando Jesus ele veio e tomou a forma humana, irmãos, ele teve corpo, alma e espírito, né? E isso é algo glorioso da parte de Deus. E o Senhor, irmãos, ele nos fez com um grande propósito. E dentro, irmãos, deste propósito, né, que fica bem claro lá em Gênesis, que foi para se multiplicar, frutificar, né? Dominar a terra, os peixes do mar. Então, a natureza e o mundo que Deus fez, ele fez e nos colocou nele para que nós fôssemos seus mordomos, né? Porque cada um ser humano é um mordomo de Deus na terra. E o homem, irmãos, foi feito completo, né? Como esse trimestre, a gente vai passar o trimestre todo dia falando sobre isso. Então, nós somos feitos um ser completo, né? O ser tricotômico, nós temos 3 partes distintas, mas conectadas, uma não larga da outra, né? A não ser só na morte, e é algo que a gente só vai ver na aula que vem. E o Senhor, irmãos, fez este corpo, que também é um corpo que não vai durar a vida inteira, ele é passageiro, né? E a gente vai ver essa passagem, né? A gente vai ver que a gente morre, a gente sabe que morre, mas isso é algo da aula que vem. Mas o Senhor também, nesse nosso corpo, ele nos deu os 5 sentidos, né? A audição, a visão, o paladar, o olfato e o tato. Claro que antes do pecado, todos esses sentidos, eles eram equilibrados, né? Porque a gente sabe que o homem, quando pecou, o Senhor o fez perfeito, e o homem, quando pecou, né? A Eva, quando foi enganada pela serpente, né? Pelo diabo, ela estava em um estado perfeito, né? E então tudo isso em nós ele era perfeito, mas irmãos, depois do pecado, cada um desses sentidos houve um desequilíbrio, né? Então a gente consegue ver o homem pecar através da audição, pecar através da visão, pecar através do paladar, pecar através do olfato, pecar através do tato, né? Por quê? Porque houve um desequilíbrio dentro em nós por causa do pecado, né? O segundo subtópico, ele vai falar sobre Deus, o autor da vida. E ele vai dizer: de uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Porque nós sabemos que a mulher, o corpo físico da mulher, internamente, ele é diferente do homem. Nós temos útero, o homem não tem, nós temos ovário, o homem não tem, nós conseguimos engravidar, né? Porque Deus deu à mulher, né? Esse poder, vamos dizer assim, esse poder de gerar. Porque o nosso Deus, ele é criador. E ele deu à mulher esse poder de gerar. Claro que a mulher não gera só, é na união do gameta da mulher com o gameta do homem que eles se fecundam, né? Eles se unem e ali gera uma vida. Essa vida, quando ela é gerada, o Senhor já está ali cooperando junto com os pais biológicos, né? De que forma, irmãos? Como diz aqui, Deus, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas, de todas. Porque na união do casal, né, o Senhor está ali presente. Quando a criança ela é fecundada, irmãos, ali ela já recebe de Deus, que é o Pai dos Espíritos, que está lá em Hebreus 12, 9, já recebe o seu espírito e a sua alma naquele momento. E a criança vai sendo formada a parte do corpo
dentro da mulher. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? É Deus como Pai dos Espíritos cooperando com os pais biológicos, né? Com os pais naturais, carnais. E isso, irmãos, isso é um milagre. A gestação é um milagre, irmãos, né? E o Senhor fez isso. E quando Deus ele formou a mulher, que é algo que eu quero falar aqui, irmãos, ela já foi feita da matéria humana que já existia, Adão. Então Deus forma Adão. E de Adão Deus forma a mulher. Tira uma costela do homem e ele forma a mulher. Isso aqui é algo extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje a ciência, ela fala, né, e muitos cientistas estão aí a dizer, né, que vai criar um ser humano, que vai fazer um ser humano. Tudo bem, irmãos, eles podem fazer um clone, eles podem fazer um ser humano, tudo certo, mas eles vão precisar sempre da matéria-prima. Eles nunca vão conseguir fazer um ser humano de um material criado por eles. Não. Eles só vão conseguir fazer de algo que já existe e que veio das mãos de Deus, né? Isso é importante a gente entender. Tem aqueles cachorrinhos que eles são, eu não sei o nome deles, mas eles são cabeludinhos que dá para colocar. A minha filha, inclusive, já teve um. Dá para colocar lacinho, enfeitar ele, tem um cabelo bem lisinho, uma coisa mais linda, os cachorrinhos. Inclusive, eles nem crescem, né? Eles são pequenininhos. E depois eu fiquei sabendo, quando a minha filha teve esse cachorro, que aquela raça de cachorro era uma raça criada em laboratório. Tudo bem, foi criada em laboratório. Eu perguntei, como é que foi criada em laboratório? Porque eles pegaram o sêmen de uma raça com o sêmen de outra raça, juntaram e deu essa raça aqui. Joia! Mas eles pegaram de algo que já existia, criado por Deus. E é isso, irmãos, que a gente precisa entender. O ser humano, ele nunca vai conseguir fazer um outro ser humano sem a matéria-prima criada por Deus. Então, ele vai pegar algum componente, o gameta do homem, o gameta da mulher, e ali ele vai trabalhar para tentar fazer um ser humano da forma que ele pensa que é. Mas ele está pegando a matéria-prima criada por Deus. E é por isso que até nesse tipo de concepção, a pessoa tem lá a sua alma, o seu espírito e o corpo físico. Por quê? Porque a matéria-prima que veio de Deus está ali e foi usada ela para poder realizar esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de ciência. E nós, irmãs, mulheres, temos esse poder da parte de Deus de gerar. E eu quero dizer às mulheres que geram, né, que vocês valorizem, irmãs, isso, né? Tem mulheres que elas podem gerar e elas não querem ter filhos, né? E ter filhos, irmãos, é algo extraordinário, é algo magnífico da parte de Deus. E existe aquelas mulheres que não podem ter filhos e elas gostariam de ter. Mas para as mulheres estéreis, eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele é o mesmo e não mudou. E nós temos muitos relatos bíblicos de mulheres estéreis que o Senhor deu a ela o poder de gerar. Então, ore, peça a Deus e o Senhor vai abrir a sua madre. E você, mulher que pode gerar, não despreze isso, mas abrace, né, essa causa de Deus. Deus chamou você para ser mãe, para você desenvolver um projeto criado por Deus, que é o ser humano. A mulher tem o poder de gerar um outro ser humano, junto, claro, com o seu esposo, com o seu companheiro. Então, em nome de Jesus, valorize isso que o Senhor lhe deu e que outras não têm e gostaria muito de ter. Terceiro subtópico, né, vai falar sobre a individualizada formação integral. E diz assim: as escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. E isso ressalta a grande perversidade do aborto. Então, o que é que a palavra do Senhor, irmãos, está nos contando? Que a criança, quando ela está no ventre, ela não tem lá uma vida inerte de forma nenhuma. Eu separei aqui Gênesis, no capítulo 25, versículo 22, que você vai lendo aí, que vai falar da luta de Esaú e Jacó antes do nascimento. Então, Rebeca, ela é engravida, e quando os meninos estão na sua barriga, eles começam a se movimentar muito, e ela vai orar ao Senhor e perguntar a Deus por que
toda aquela movimentação dentro do seu corpo. E aí o Senhor vai dizer para ela que dentro do ventre dela havia 2 nações e que o maior serviria ao menor. Isso é a palavra de Deus dizendo que eles não estão lá inertes, sem nada fazer. Não, eles estão lá e eles sentem tudo, eles ouvem tudo. Também eu separei aqui, foi Lucas no capítulo 1 e versículo 15. Os irmãos leiam, que é naquele momento que João Batista é cheio do Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. Quando Maria, já grávida do nosso Senhor Jesus, ela vai para a casa de Isabel, sua prima, e quando ela ouve a voz de Maria, aí João o Batista, né? Ele já se alegra, né? E a Bíblia vai dizer que ele saltou dentro do ventre de Isabel, né? Ou seja, irmãos, ali já é uma vida completa, né? Corpo, alma e espírito. Ali ele ouve, ali ele já sente, né? E é por isso que aqui a lição vai falando, né? Que é uma grande perversidade o aborto, uma mulher que pode gerar, né? E aí ela, quando gera, decide abortar. Isso é muito defendido pelas feministas, né? E elas têm uma frase que diz: meu corpo, as minhas regras. Mas a verdade é que se a mulher ela não quer engravidar, ela tem que se prevenir, né? Então, se ela não se cuida e ela não se previne, aí ela vem engravida, aí depois vem com essa história de o meu corpo, as minhas regras. Então, ela tem que respeitar o corpo dela, já se prevenindo para não engravidar. E se a mulher, então, elas poderiam, já que são tão contra, né, a questão do gerar e ter filhos, já se operar, já tirar, né, aí as trompas para que não gerassem filhos, né? Mas depois de gerados e eles sendo retirados é pecado, né, irmãos? Porque está matando uma vida. Então, esses textos nos mostram que é uma vida ali que já sente, é uma vida que já ouve, né? Você vê a comunhão da criança com os pais, já começa no ventre. A mãe pode conversar com os pais, a ciência já até prova isso, que durante a nossa gestação, aquilo que a gente sente, aquela criança também sente. Por quê? Porque ela é um ser completo, corpo, alma e espírito. Glória a Jesus. E o segundo tópico, né, o corpo e a glória de Deus, vem falando aqui sobre o divino tecelão, né? Isso aqui é uma parte extraordinária também. Que ele vai falar: embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos sentidos formados pelas células presentes no embrião. E eu anotei aqui, né, os tecidos que o nosso corpo tem, irmãos. O nosso corpo, ele tem 4 tipos de tecido, que são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, os quais se juntam na composição de diversos órgãos do corpo, ou seja, os tecidos também se tecem entre si. E quero deixar aqui, irmãos, bem claro que nós cristãos não somos inimigos da verdadeira ciência, né? Da ciência que ela investiga as coisas para saber a sua origem, né? Como surgiu, como ela é composta. Não da ciência religião, porque se você for estudar sobre a ciência, você vai descobrir que nós temos a ciência natural, verdadeira, né? Aqui está ali, com o propósito de descobrir a formação e de alguma forma ajudar o ser humano através dos estudos. E tem a ciência, a religião, que aí ela se contrapõe a Deus, né? Na verdade, irmãos, nós que servimos ao Senhor, nós estamos à parte de todo e qualquer tipo de especulação científica, porque na verdade nós ficamos maravilhados com que Deus, com a criação que Deus ele fez, né? O corpo, alma e espírito, e nós ficamos maravilhados por fé. Claro que a ciência comprovando, como ela já tem comprovado, né, que os tecidos eles se tecem entre si. A gente vê a maravilha de Deus sendo comprovada através da ciência, mas nós não precisamos de comprovação científica
para crer, para se maravilhar, para agradecer e louvar a Deus por essa incrível e magnífica criação que foi o corpo humano, né? Que é tão completo e ele é tão complexo. E a ciência, por mais que ela estude, ela não consegue, irmãos, explicar a parte de Deus toda essa composição corporal. Ela não consegue. Eles entendem que, de fato, Deus é soberano e só ele poderia ter feito um corpo assim, tão completo e tão complexo. Aqui, irmãos, no segundo subtópico tem o entendimento e louvor, que vai dizer a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor a Deus pela nossa vida, né? Pela vida da nossa família, dos nossos filhos. A cada pessoa que nós olhamos, sabemos que está ali uma obra magnífica da parte de Deus. E o salmista Davi, ele se admirou o modo como Deus havia formado ele. E aí, quando ele vai falar esse texto que está aqui, né, que é o Salmo 139, 14, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ele aqui, irmãos, ele usa um termo que é o iare, né? É uma expressão de temor diante dos grandes feitos de Deus. Esse mesmo termo, iare, né, que é um termo hebraico, para falar que a pessoa, né, ao ver a maravilha de Deus, teve aquele temor, ele também está escrito lá em Êxodo 14, 31. Vamos ler. Um texto também muito conhecido, né? 14, 31, que diz: Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios e o povo temeu, o Iare. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Né? Aquele momento que os israelitas estão saindo da terra do Egito, Deus faz ali uma grande maravilha, que foi a primeira maravilha que o Senhor fez quando eles saem, né, de dentro do Egito. Deus abre ali o mar vermelho, né, e eles passam a pé enxuto. E quando eles chegam, irmãos, do outro lado, que todos os israelitas passam, estava no meio do caminho, já praticamente quase perto deles, estava o exército de Faraó. E ali o Senhor faz as águas voltarem ao lugar e todos aqueles soldados morreram. Eles morreram e foi uma coisa tão interessante que o mar trouxe, né, para a beira para a praia, na praia aquela parte da areia. Trouxe todas as armas deles. Foi trazida pela correnteza do mar, né? E quando eles viram isso, né, que eles viram aquelas armas ali na praia, já na parte da areia, e todos eles mortos, eles se maravilharam com o poder de Deus e com a maravilha que o Senhor tinha feito. Foi esse mesmo sentimento que teve Davi, ao perceber, ao notar a forma como Deus havia feito ele, né? Por quê, irmãos? Porque a criação do corpo, ela é algo visível, mas ela é inexplicável. A gente toca, a gente sente, mas ela é inexplicável. E, na verdade, ela é incompreensível à mente humana, né? Como Deus, ele fez o corpo humano. E como eu já disse, né? Logo no início da aula, que o Senhor havia feito o nosso corpo, ele fez o nosso corpo com 26 elementos químicos, mas com menor porcentagem daquilo que está lá dentro do barro da argila. Tanto cuidado de Deus, né? Então, nós somos uma obra de arte da parte do Senhor, inexplicável, complexa, e a ciência, por mais que estude, não alcança em dizer que toda essa formação, que toda essa máquina, né? Nós somos uma máquina humana, não tenha sido a mão de Deus, né? Então, eles ficam complicados para ele. Não para os cientistas, que eles são os verdadeiros cientistas, né? Mas para a ciência da religião, ou a religião da ciência, fica complicado para eles essa parte aí. A falta, irmãos, de reconhecer-se, né, como obra divina, leva o homem a ter uma crise de identidade. Como diz aqui na lição, né?
a pessoa se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Quando a pessoa não entende que ele é um ser humano feito de corpo, alma e espírito e feito pelas mãos de Deus, né? E aí ele não compreender que quando o pai e a mãe gerou ele, estava lá Deus cooperando com essa formação do ser humano no ventre, com esse gerar do ser humano no ventre. Então eu quero lhe dizer que você é algo precioso para Deus. Cada parte do seu corpo, ela foi esculpida de forma magnífica e foi feito isso por Deus. É interessante que até hoje a ciência tenta entender como é que os ossos se formam dentro do corpo e até hoje ela não consegue entender como isso é feito, porque é Deus. E os mistérios de Deus, e quero lhe dizer isso, o corpo do ser humano, ele é um mistério de Deus, né? E como bem disse, né, o maior líder de Israel, Moisés, lá em Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós. É o que está escrito na palavra, são as reveladas. E as não reveladas é para Deus. Por quê? Porque Deus, ele é mistério. E o nosso corpo humano, irmãos, ele é sim cheio de mistérios. Terceiro tópico, né? O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. O maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. Não só esses, mas também o hinduísmo, o budismo. Os materialistas, na verdade, irmãos, eles consideram o corpo mal em si mesmo, né? Eles ensinam até que o corpo, ele prende a alma. Olha que absurdo, né? Por isso, eles ensinam que deve fazer longas meditações para poder a alma se desprender do corpo, né? E a gente vê não só longas meditações, a gente também vê a yoga, mas na verdade, irmãos, o corpo, ele não é um impedimento para nós termos comunhão com o nosso Deus de forma nenhuma, porque o nosso corpo, ele já foi formado pelo próprio Deus. Vamos ler Gênesis no capítulo 1, versículo 31, que diz a palavra do Senhor, né? Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia, né? Então, irmãos, Deus fez o homem corpo, alma e espírito, né? Então, quando o homem, ele não se reconhece como obra de Deus, ele não se reconhece como feitura do Senhor, ele tem, irmãos, esse mundo vasto. E aqui a lição traz alguns, né? Gnosticismo, platonismo, maquineísmo, mas, irmãos, existem vários outros que são doutrinas que vai só afastando os homens, as pessoas de Deus, né? Mas o Deus foi quem nos fez e a palavra nos ensina que diz que tudo que ele fez foi bom. Então, o corpo do homem é algo bom para Deus. Foi muito bom Deus ter feito, né? Por quê? Porque ele tem um propósito a ser cumprido. Agora, as pessoas que não reconhecem, né, essa obra de Deus é que fica difícil para elas, tanto para executar o propósito de Deus através de sua vida, como para não ser enganado pelos outros. Mas, irmãos, Deus é tão maravilhoso que quando Jesus ele veio 100% homem, ele veio nessa composição de corpo, alma e espírito. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5 e 6, que aqui nesse versículo a gente vai perceber e vai ver pela palavra de Deus a importância do corpo para Deus, né? E só esse corpo ter essa importância para Deus já quebra essa doutrina ensinada de que o corpo ele é mau em si mesmo, né? 1 Timóteo 2, 5 e 6, que diz, palavra muito conhecida também dos irmãos, né? Que vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, né? Entre Deus e os homens,
que é Jesus Cristo, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Ou seja, nós devemos testificar da ressurreição corporal de Jesus, é o que esse texto vai dizendo, né? Que ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, entre os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê, irmãos? Esse texto ele vai dizendo isso, porque Jesus, antes de vir para a terra, antes dele vir para o ventre de Maria e se encarnar, né? E ser um ser humano, ele estava no céu com Deus como Espírito. Nós já lemos, Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. E Jesus também era Espírito. Mas a partir do momento que ele veio e encarnou, que encarnar é se fazer ser humano, ele fez isso através do ventre de Maria, que ali também foi uma obra extraordinária e maravilhosa e magnífica da parte de Deus, porque ela não teve conjunção com José, né? Foi o Espírito Santo quem concebeu no ventre de Maria a Jesus. E a partir dali, irmão, Jesus ele vem em corpo, alma e espírito, porque ele foi 100% homem, e ele morre e ressuscita ao terceiro dia, e ele ressuscita em corpo. Nós vimos isso na lição passada. Então, se você não assistiu a lição passada, vá lá, que você vai ver que Jesus ele se apresenta após ressuscitado com o seu corpo glorificado, e ele se apresenta aos discípulos e come junto com eles, para eles verem que era um corpo mesmo. Ou seja, esse corpo que Deus nos deu, ele tem um propósito de eternidade. Porque nós sabemos que a igreja será arrebatada, né? E a Bíblia vai nos contar que primeiro os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados. Irmãos, esse nosso corpo é o corpo que nós iremos ressuscitar. Então, esse corpo, ele se transformará em um corpo glorificado, mas ele será um corpo, por isso que esse texto de 1 Timóteo, ele vai dizendo Jesus Cristo, homem. Então, Jesus está agora no céu com um corpo glorificado. Então, está lá Deus em Espírito, o Espírito Santo conosco em Espírito, e o Senhor Jesus em corpo glorificado. E assim será conosco também, ou seja, o corpo físico que Deus nos deu tem propósito de Deus também para a eternidade. Isso é algo, irmãos, maravilhoso da parte de Deus para nós. E eu vou dizer uma coisa aqui muito engraçada, porque eu gosto de comer, né? E quando eu penso que a gente vai ter um corpo glorificado e que vai poder comer, eu fico mais alegre ainda. Você vai estar no céu e você também vai poder comer. Esse é o extremo, né, irmãos? É essa doutrina, esse ensinamento que existe de que o corpo em si mesmo é mau, mas ele não é, né? E o outro extremo aqui vai dizendo é o narcisismo, né, moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu, né, que leva à prática excessiva de várias coisas, né? Cuidados estéticos que têm dado tantos problemas, né? E existem pessoas que estão nesse extremo, que já acham que o corpo é tudo. Tem deles que acham até que é um próprio Deus, né? E fica ali mexendo no corpo, coloca isso, coloca aquilo, e é botox, e tanta coisa que eu não entendo muito dessa área de estética, mas tem muita gente que gasta fortuna, irmãos, com essa estética do corpo, com cosméticos, e cuida do corpo exageradamente, como diz a lição, mas não cuida da alma e do espírito. E a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo precisam de cuidados. E ser cuidado na alma, irmãos, é leitura da palavra, jejum, oração, obediência. É assim que nós cuidamos da alma, para que a nossa alma faça o nosso corpo fazer coisas boas e coisas que glorifiquem o nome do Senhor. O quarto tópico, ele vai dizer sobre princípios ou regras, né? Que vai dizer que quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos, e um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, fazer tudo para a glória de Deus, a nossa alma tem que estar sarada, porque o que está na alma, o corpo põe em ação.
Então, nós vamos agir com o nosso corpo, com a nossa voz, com os nossos braços. A gente vai agir de forma que está a nossa alma, né? Como nós vimos na aula passada, né? Salomão falando que quando o coração está cheio, que está alegre, que é a alma, o rosto a formoseia, né? Então, se nós estamos felizes, se nós estamos alegres ou tristes, né? Se nós somos uma pessoa boa, que faz boas ações, pensa no próximo, ou somos uma pessoa mal, que gosta de prejudicar os outros, né? Todas essas ações vão vir através do corpo. Como é que você tem exalado a sua alma através do corpo? No trabalho, em casa, na escola, na igreja. Como é que você tem feito? Então, a nossa alma, irmãos, ela precisa ter cuidado. Nosso espírito precisa ser cuidado. E a única pessoa que pode cuidar da sua alma, do seu espírito e do seu corpo é você mesmo. Eu só posso cuidar da minha como a nossa salvação. Só quem pode cuidar da sua salvação é você. Só quem pode cuidar da minha salvação sou eu. A gente não leva os nossos parentes, filhos, maridos e netos para a glória de Deus e para o céu, porque você é fiel a Deus. A sua fidelidade vai te levar para o céu, mas não vai levar o outro. Então, é esse cuidado do corpo, esse cuidado da alma, esse cuidado do espírito, somos nós quem devemos ter. Por isso, irmãos, que a gente deve ter a consciência de que nós precisamos nos analisarmos todos os dias naquilo que falamos, pensamos, né? Porque o pensamento ele é interno e às vezes muitas malícias estão no pensamento, muitas maledicências estão no pensamento e a gente precisa ser curado na alma para ter bons pensamentos. Tem pessoas, irmãos, que é desconfiada de tudo. Às vezes olha para alguém, tá uma pessoa conversando com a outra e olha para ela, aí ela já acha que aquela pessoa está falando dela. É porque essa pessoa tem um problema na alma e precisa ser curado, né? Porque Deus, irmãos, ele nos chamou com esse propósito, né? Com essas tarefas que o Senhor nos deu. Deus nos deu a tarefa de se multiplicar, né? Que é a gente reproduzir, é a gente colocar outro ser humano no mundo. Eu fiz isso com perfeição, né? Eu tive 4 filhos, então eu empurrei o Brasil com força. Outra tarefa que o Senhor nos deu foi de encher a terra. Encher a terra, irmãos, é a terra ser habitada, como ela é habitada hoje, né? O Brasil é habitado por completo, tem vários seres humanos no Brasil, nos Estados Unidos, em toda a América, na Argentina, na Europa, na Ásia. Aonde você chegar, está lotado de gente, é o encher a terra, né? Então, nós também fazemos esse propósito e também o Senhor nos deu o propósito de sujeitar a criação. Sujeitar a criação, irmãos, é a gente, por meio, né, do nosso corpo, da inteligência que o Senhor nos deu, a gente fazer com que, como a gente faz, né? A gente se alimenta dos minerais, se alimenta dos vegetais, se alimenta dos minerais. O homem faz várias construções, você imagine. O homem, eu tive há poucos dias lá em Paulo Afonso, e lá em Paulo Afonso tem grandes represas, né? Aqueles amontoados de lago, ali tudo feito pelo homem. Isso é dominar a terra, né? É dominar a terra da forma como Deus disse que o homem iria dominá-la. Agora você imagina o homem dominando a terra com a alma perversa, com a alma mal, com a alma dominada pelo maligno. Então a gente tem que entender que a nossa alma precisa ser cuidada, porque o Senhor, ele nos fez assim, para dominar. E a gente também precisa começar a dominar a si mesmo, né? E não há, irmãos, como cumprir esses propósitos, né? Da parte de Deus que o Senhor nos deixou sem o corpo, né? O corpo é algo realmente fundamental. E através do corpo nós praticamos as boas obras e praticamos as más obras. Vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 10, que diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha, irmãos, e esse aparecer diante do tribunal de Cristo é na eternidade. Olhe a importância do corpo, né? O homem vai desfrutar da eternidade no corpo. Nós cristãos nos esforçamos para a gente desfrutar
dessa eternidade com o corpo ressuscitado, glorificado, na presença de Deus em paz, feliz e alegre. Mas quem não faz, irmãos, essa entrega da sua vida para Deus? Mas quem não serve ao Senhor? O homem precisa entender que ele precisa pensar na eternidade dele. Estamos em corpo, estamos. O homem está no corpo, está no corpo. Mas esse corpo é composto de alma, de espírito, e vamos prestar conta com Deus de tudo que nós fizemos por meio do corpo, bem ou mal, né? E a eternidade que nós vamos passar vai depender das decisões e comportamentos que nós temos aqui. É por isso, irmãos, que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Sempre procurando comer e se exercitar de forma que traga saúde a esse corpo. A gente precisa também cuidar da nossa alma e do nosso espírito através da palavra, combatendo a si mesmo. Porque, como diz lá a palavra do Senhor nos conta, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, que há uma luta interna no homem, né? A carne contra o espírito contra a carne. Essa carne aqui não é o corpo físico que está no texto, mas é a nossa natureza pecaminosa, querendo que a gente não faça a vontade de Deus, porque se cada um de nós fizermos a vontade de Deus, irmãos, só vai exalar em nós coisas boas e coisas que glorifiquem o nome do Senhor. E o nosso corpo precisa funcionar com harmonia, né? Porque o nosso corpo, quando não funciona com harmonia, por falta de cuidado dele, como eu já acabei de falar, que nós temos que cuidar do nosso corpo na parte física, né? Na alimentação, no tomar água, né? No sempre estar... Vai no médico, ver como é que tá as taxas e tudo direitinho. Por quê? Quando o nosso corpo não está em harmonia, o nosso corpo, irmãos, adoece, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Glória a Deus. No tópico 3, vamos para o tópico 3, vai falar sobre o corpo e a coletividade. E aqui vai dizer, Deus nos fez, que é a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários e sociáveis. Não fomos criados para viver isolados, nem socialmente e nem afetivamente. O contato físico continua sendo essencial para a vida humana, ou seja, o homem, ele é um ser social. Por isso que o Senhor, quando nos fez, a gente já nasce em uma família. Deus faz Adão, faz Eva, e em seguida eles passam a ter filhos. Então, a partir de Adão e Eva, todos que nasceram já nascem em uma família, porque nós pertencemos a uma família que é a nossa primeira sociedade, que a gente já nasce nela, né? Então, a gente... E é na família, irmãos, que há a troca de afetos, né? A troca dos sentimentos, né? É na família que nós interagimos, que nós conversamos, porque uma criança, quando nasce, ela fala português, ela ouve os paizinhos falando em português, e elas falam em português também. Nós não podemos negligenciar, né, esse âmbito familiar. Nós não podemos negligenciar. Porque se a gente vai negligenciar na família, a gente também vai negligenciar na igreja. São duas coisas que não dá para separar, né? A forma como nós somos em nossa casa, seremos também aonde nós chegarmos. Tem gente que diz assim, a pessoa é uma coisa, em casa é outra coisa, na igreja eu acho meio difícil, irmão, porque a igreja você está no contato direto com os irmãos. É difícil você chegar uma hora e não se revelar, né? Eu sempre digo assim, dê um ano a cada pessoa que você consegue ver realmente como aquela pessoa é e quem é quem, né? Porque o tempo, ele vai mostrando quem é quem. Mas aqui não é esse tema. O nosso tema aqui é nós entendermos que nós somos um ser social e a gente não pode, irmão, se trancar. Então, Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que exige o envolvimento do corpo. Claro, irmãos, os nossos sentimentos a gente vai expressar através do corpo, tanto bom como ruim. Você imagina no seu dia difícil, você receber um abraço de alguém da sua família, de alguém da sua igreja. Irmãos, é curador um abraço, viu?
E isso a gente faz com o quê? Com o corpo. O abraço, o beijo, a paz do Senhor, o filho, eu te amo, filho. Eu te amo, marido, né? E você sentar, conversar com o filho, conversar com o marido, resolver problemas, porque nós, como seres humanos, nós geramos, né? Como seres humanos, nós geramos os nossos próprios problemas e às vezes ainda geramos problemas para o outro, mas como ser sociável, nós estamos ali, através do corpo, é que a gente vai gerando, né? As coisas boas, como as coisas más também. Vamos vigiar para a gente exalar sempre as coisas boas. O segundo subtópico vai falar sobre a prática congregacional, né? O corpo é um elemento fundamental no culto divino. Glória a Jesus. Sejamos sábios e prudentes, porque o movimento dos desigrejados, ele é antibíblico e é altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Quero ler com os irmãos aqui em Atos, no capítulo 2, e os versículos 41 e 42, que diz: Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, irmãos, a igreja primitiva nos dando o exemplo de que o corpo, ele é uma parte fundamental no culto. Então, estar presente. Quando você vai para a casa do Senhor, você vai adorá-lo, você vai com o seu corpo presente, né? E a gente precisa entender a importância que há nisso. E a gente sabe que, irmãos, no se congregar, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo experiências, né, de comunhão com os irmãos, estar em comunhão diariamente, mas a gente acaba tendo algumas experiências difíceis. Mas eu quero dizer a vocês que as experiências difíceis, né, de comunidade cristã, né, dentro da igreja, ela infelizmente existe, infelizmente é provocada por nós mesmos. Jesus está no controle de tudo isso e tudo também faz parte, irmãos, de um amadurecimento espiritual. E a gente precisa ter maturidade emocional para a gente compreender que cada coisa que acontece em nossa vida, na igreja, tudo faz parte daquilo que o Senhor tem projetado para nós. Amadurecimento, irmãos, ele vem através de sofrimento, infelizmente, mas é assim que a gente aprende, é assim que a gente amadurece. Mas esse texto aqui, ele é maravilhoso. Quero repetir: sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Vida cristã, irmãos, é como está aqui com a igreja primitiva, né? No partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, todo mundo junto. Nós estudamos isso, né, no trimestre passado. Nós vimos, irmãos, a igreja junta, unida. Eles ficavam juntos, irmãos, todos os dias. Não é que nem a gente, não. A gente vai para os cultos hoje, né, depois da pandemia. A gente vai para os cultos na sexta e vai no domingo. Aí nós temos a escola bíblica dominical. Tem igrejas que é sábado, outras é domingo pela manhã. Outras são sábado à noite. Nós temos o ciclo da oração, que cada igreja tem o seu dia diferente. E por aí paramos, né? Temos os ensaios, mas a igreja primitiva, eles estavam juntos todos os dias. E nós vimos na lição passada que essa comunidade, que essa comunhão diária gerou sim problemas, mas a cada problema que ia gerando dentro da igreja, em meio à igreja, a igreja com a sua liderança iam resolvendo cada um desses problemas. Então, irmãos, ter problema na congregação não é motivo de você se afastar. Quando alguém, irmãos, ele rejeita a igreja e ele rejeita a comunhão da igreja, de estar na congregação, ele está altamente prejudicando a sua própria vida cristã. Observe o exemplo da fogueira. A fogueira tem vários pauzinhos lá, grandes ou pequenos, finos ou grossos. Eles estão lá, todos juntos pegando fogo. Você pega um pauzinho daquele, tira de uma fogueira, ele se apaga, porque ele só consegue se manter se for junto. Esse aí é um exemplo, né, que a gente pode trazer
para a vida cristã. Então você se prejudica altamente a você mesmo. Você não está prejudicando a igreja, porque a igreja, irmãos, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como não prevalecerão contra ela, ninguém vai acabar com a igreja. Deus sempre vai ter um remanescente fiel para estar ali servindo e adorando a Ele. E você que quer ser desigrejado, acaba se perdendo, depois vai se emaranhar em várias outras doutrinas errôneas, como algumas que nós falamos hoje, e depois você vai estar muito mais no inferno do que na presença de Deus. Então tenha cuidado com a sua alma, tenha cuidado com o seu corpo e tenha cuidado com o seu espírito. Terceiro e último tópico, né? Tecnologia e culto. Aí aqui vem dizendo: o corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Não é só estar de corpo presente, irmãos. Está ali para adorar, está ali para servir. É louvar-te com a alma, com o coração, com o seu espírito. É se oferecer a Deus naquele culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse texto de Romanos 12, ele fala de uma entrega completa. É Deus dizendo que a cada vez que eu e você adentrarmos a casa do Senhor, tem que ser completo esse culto, em corpo, alma e espírito. Como diz aqui na lição, irmãos, Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Então a gente tem que ter, irmãos, cuidado, principalmente com as janelas da audição e da visão. Por quê, irmãos? Porque através da audição e da visão a gente pode ser distraído dentro do culto, e o Senhor quer um culto completo, né? Racional, corpo, alma e espírito. E eu anotei aqui, viu? Que hoje a gente vê um número grande de pessoas que fotografam e filmam durante o culto. Aí as equipes de mídia, né, tem que ter muito cuidado. As equipes de mídia tem que ter discrição na hora dessas transmissão, irmãos, para não acabar retirando a adoração, né, o verdadeiro culto, que é de dentro para fora, para o nosso Senhor. E a gente também tem esse cuidado, não estar ali só filmando, preocupado só em filmar, preocupado só em tirar fotos, né? E você acaba, porque, irmão, é tão pouco tempo, né? Só 2 horas de culto, 2 horas de adoração, 2 horas de serviço a Deus, e Deus quer você por completo. Então não deixe as redes sociais tirar você de dentro do culto, você estando lá dentro, né? Tá em corpo, mas não tá em alma e espírito. E a gente precisa consertar isso para a glória e o nome do Senhor. Que Deus em Cristo, irmãos, continue nos abençoando. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Vá à escola bíblica dominical, leia a lição, irmãos. Se prepare como aluno. Professor, se prepare como professor. Eu não sei se a sua escola dominical é no sábado à noite ou no domingo pela manhã, mas não falte a escola bíblica dominical. Esse material aqui é para acrescentar na sua vida, mas o seu professor também terá lá um material maravilhoso para você também continuar aprendendo, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração. Amo vocês.